Voltando para Brumadinho com Vitória Bel. Você, Vitória. Olá, Tiago. Bom dia aos ouvintes e aqueles que assistem à Rádio Jovem Pan. A gente está aqui com o tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros. Ele vai contar um pouco pra gente como foi o trabalho de buscas nessa madrugada e dar um panorama aí de como está o trabalho do Corpo de Bombeiros. Bom dia, tenente. Seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente a transmissão caiu, daqui a pouco a Vitória retoma a entrevista, a gente retoma o contato, a gente vai refazer a ligação, professor Vila, mas em relação ainda à matéria da Marcela, claro que toda boa vontade é bem-vinda, mas não dá para qualquer pessoa que chegar lá ajudar em trabalho de resgate, né? Precisa entender que você tem uma organização no resgate de especialistas, gente que conhece a área. Por exemplo, a chegada da ajuda israelense são especializados nesse tipo de trabalho. Mesmo assim, eles vão ficar submetidos às autoridades brasileiras. Professor Vila, vamos só então agora ouvir a entrevista, retomamos o contato, vamos acompanhar. Nesse local, a gente... Não, daqui a pouco a gente retoma. Pode prosseguir, professor. Não acontece pelo acúmulo lá de jornalistas, o que é natural. Então tem que ter uma organização. Então a vinda da equipe de Israel deve ser saudado, tal, são especialistas com larga experiência internacional em muitos países, né? Mas você tem que ter uma organização. Então não cabe a bombeiros voluntários se deslocarem para lá. Eu vi de tudo. Algumas organizações sinceras, inclusive de algumas pessoas, falam, não, vamos recolher isso, vamos recolher aquilo. Não é necessário ter organização. Tem problemas graves em relação à questão da água, por exemplo, de alimentos, etc. Agora, precisa ter uma organização. E aí o papel do Estado de Minas, né? Do governo do Estado de Minas, de organizar todo esse processo. O governador inicialmente andou metendo o pé pelas mãos. Não foi lá muito bem, né? Dizendo que, olha, o problema não é buscar sobreviventes, mas é buscar corpos. Logo de início, você chega no lugar e diz isso, é um negócio inacreditável. E ele disse, né? Então agora cabe ao governo de Minas fazer essa organização. E Tiago, tem uma outra coisa que eu acho que Mariana serviu muito de exemplo, que a gente tem que pensar na reposição. Claro que da parte humana não dá para fazer isso, mas da questão financeira, a justiça demora demais para decidir essa questão das indenizações. A gente está vendo a aplicação dessas multas, a Vale. Agora depois, como é que é feito esse repasse? Não é só uma questão de reposição de danos ambientais? Impacto, né? Da onda de lama. Vamos retomar a entrevista lá direto de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Verificamos lá, foram feitas, né, varreduras em acesso em todo local, só que a gente confirmou uma expectativa, né, que já existia da onda de lama ter deslocado, ter destruído toda essa estrutura e esses corpos estarem mais à frente. Quão mais à frente a gente ainda não sabe, trabalhamos com modelos matemáticos, né, já temos uma experiência aqui de Mariana também, então a gente aumenta esse círculo de busca para que a gente consiga localizar essas vítimas. A expectativa de encontrar sobreviventes? Olha, agora que a gente já está, né, com mais de 48 horas da operação, é realmente a gente entra numa característica assim, muito mais difícil. A gente tem muitos relatos, né, de vítimas que conseguem sobreviver dentro desse período em estruturas colapsadas tradicionais, quando nós temos, né, desabamentos, desmoronamentos. Aí o tenente Pedro Aihara dando outro esclarecimento, outras informações sobre o trabalho de resgate e a forma com que eles estão trabalhando a partir de agora. Vamos seguir acompanhando a entrevista. Nesse tipo de ocorrência é muito mais difícil, porque a lama veda completamente aquele espaço. Então, para a pessoa sobreviver é muito mais difícil. Só que, como eu disse, né, até que todos os corpos sejam encontrados, o Corpo de Bombeiros ele continua a doutrina de trabalho considerando a possibilidade, né, de encontrar pessoas vivas. São muitos corpos, são muitos desaparecidos. A gente também tem buscas na mata, né? Só que a nesse momento, o foco das buscas das pessoas, né, que estavam ilhadas, sem acesso, foi principalmente no primeiro dia. A possibilidade de a gente encontrar pessoas na mata nesse momento da operação, que a gente já realizou inúmeros sobrevoos, né, já passamos com várias equipes, temos também as nossas equipes de cães farejadores, ela é muito pequena. O içamento do ônibus, desse ônibus, já vai não vai haver içamento do ônibus, né? O que existe agora são 4 equipes no local, onde não foi possível dar continuidade ao trabalho ontem pela questão da iluminação. A gente agora faz um acesso lá utilizando maquinário para, uma vez conseguido acesso a algum ponto do ônibus, a gente abre, né, uma espécie de buraco, né, com ferramentas de corte, com alargadores, né? E aí a gente consegue retirar as pessoas, né, do interior e já conduzir. Os voluntários foram dispensados?
A atuação de voluntários, né, está sendo feita, né, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, né, porque a atuação na zona quente ela ainda oferece risco. Então a gente tem alguns voluntários, mas em situações estratégicas. A gente conta com o apoio de algumas pessoas, por exemplo, em relação ao acolhimento dos animais que estão sendo resgatados, em relação à atividade de apoio administrativo, mas na área quente, pela especificidade da atuação, a gente ainda tem que tomar cuidado para que essas pessoas, né, que muitas vezes estão, né, com boa vontade, elas não se transformem em nova vítima. Os senhores puderam acompanhar, o trabalho é muito difícil e quando a gente tem alguém que entra na lama ali, ela precisa realmente de um apoio de uma equipe especializada para que a gente não tenha tragédia maximizada. Tenente, por favor, são muitos desaparecidos. É claro que a esperança de parentes é de encontrar um ente querido ainda vivo, mas pelo número, né, de corpos que foram localizados até o momento, é muito ainda pouco, nem metade do que está desaparecido. Como é que o Corpo de Bombeiros trabalha com isso? A expectativa é de realmente conseguir tirar todos, de encontrar todos? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Olha, nesse tipo de ocorrência, é muito difícil a gente trabalhar com a recuperação de 100% dos corpos, né? Pela característica, são milhões de metros cúbicos de rejeito, uma área gigantesca, e a gente tem locais que a gente está com 15, 16 metros de profundidade. Para que vocês tenham ideia do impacto da força de lama e como a lama age sobre os corpos, a gente já encontrou vários segmentos corpóreos, ou seja, às vezes encontra um braço, uma perna, um pedaço ali daquele corpo, um segmento. Então a gente é muito precipitado a gente falar no momento em qual índice que a gente vai conseguir trabalhar nessa recuperação de corpos, mas por isso que a gente está empenhando toda essa operação de guerra para conseguir recuperar o maior número possível. Encerrou, pessoal. Encerrou, o foco da operação vai levar. Então, a última pergunta para o Tenente Pedro Aihara. Para semanas, isso a gente não tem dúvida. Pela dimensão, pela situação, pela quantidade de pessoas envolvidas, nas próximas semanas, com certeza nós continuaremos aqui para que a gente possa trazer o conforto para todas as famílias. Aí a entrevista do Tenente Pedro Aihara, professor Vila, a dificuldade e essa identificação vai demorar meses, porque eles falam em 15 metros, muitas vezes, que o corpo pode estar soterrado e partes dos corpos, infelizmente a gente tem que dar informação, é uma tragédia, enfim. Mas imagina a identificação desses corpos. Não, é um cenário de terror, né? E de guerra. Como como disse o Tenente Pedro Aihara, tem locais com profundidade de 16 metros, né? E você encontra partes do corpo, é um braço, é uma perna, uma loucura. No momento até confirmado são 58 mortos e 305 desaparecidos. Infelizmente, cada minuto que passa, e ele apresentou essa questão, esses desaparecidos vão passar e deixando de ser desaparecidos e passando a entrar nesse trágico estatística dos mortos, né?